Pessoal, postei hoje à tarde o vídeo aí, deu bastante acesso, deu mais de 800 aí, muita gente, mais de 30 compartilhamentos, então eu vou fazer mais vídeos, vou falar sobre o Estatuto do Servidor Público e vou ver se eu consigo fazer também sobre a LEP, tá bom? Com esses vídeos aí eu acho que vocês vão ficar bastante competitivos, porque a gente não está num processo de decoreba, a gente vai conseguir trabalhar para que vocês possam fixar bem esse conteúdo. E se possível eu vou tentar também trabalhar português, eu não sei se vai dar tempo, tá bom? Então mais um vídeo aí. E lembrando, né, gente, a necessidade aí do concurso público, de mobilizar aí parlamentares, que é quem tem força para poder pedir concurso, porque o concurso ele vai te dar garantia da estabilidade, do direito ao porte de arma, entre outras coisas aí, tá bom? Então vamos lá, mais um vídeo. Então vamos lá, gente. Nós paramos aqui no artigo 61. A gente vai falar aqui da posse. Os atos complementares da posse. Posse é o ato que investe o cidadão em cargo ou em função gratificada. Então na posse você vai para uma audiência, né? Junta a galera toda, quando tem muita gente, claro, e o pessoal na audiência escolhe onde vai tomar posse e assina um documento que é o termo de posse, né? Termo de posse. Beleza. Não haverá posse nos casos de promoção, remoção, designação para o desempenho de função não gratificada e reintegração. Tá certo, é um motivo óbvio aqui, né? Mas nos demais casos nós temos a posse, porque o indivíduo, porque nesses casos aqui o cidadão ele já está no serviço público. Agora, no caso de uma reversão, né, que o cidadão ele retorna para o serviço público, o indivíduo, ou então quando ele é demitido do serviço público, ele retorna, que é a reintegração, aí ele toma nova posse. Quem é competente para dar posse? Governador de estado, secretários de estado, os diretores de departamento diretamente subordinado ao governador. Aí eu coloquei aqui como exemplo defensoria pública, PM, BM e PC, né? O caso do sistema é SEAP, então é o que? Então é uma secretaria. Tá tudo no patamar, tá tudo no mesmo patamar. As demais autoridades designadas em regulamento, né? Aí pode ser, por exemplo, um subsecretário da SEAP, diretor do RH, isso aí não tem problema não, tá? A posse verificar-se-á mediante a lavratura, né? Vai assinar lá um termo que é assinado pela autoridade que ader e pelo funcionário. Será arquivado no órgão pessoal da respectiva repartição, os chamados assentamentos, depois dos competentes registros. O funcionário prestará, no ato da posse, o compromisso de bem fielmente cumprir com os encargos. Deixa eu só ver aqui se está gravando, está certinho. Isso. Então, né, cumpre aqui, cumprir fielmente com os deveres do cargo. A posse poderá ser tomada por procuração. Interessante isso aqui, tá? Procuração é o quê? Procuração é um documento que tem CPF, CNPJ, CPF, RG e demais dados da pessoa que está outorgando essa procuração, né? A pessoa está outorgando para o outro. Aí, qual que é o exemplo aqui, ó? É quando funcionário ausente do Estado, beleza? Funcionário ausente, aí nós temos aí essa posse por meio de procuração. Outro caso aqui, ó, emissão do governo, ou em casos especiais, né? Doença,
fiança é um exemplo, né? Artigo 65, a autoridade que der posse deverá verificar o quê? Sob pena de pessoalmente ser responsabilizada, né? Então isso aqui, o indivíduo, senão ele é responsabilizado. Se forem satisfeitas as condições estabelecidas no artigo 13 e as especiais fixadas em lei ou regulamento para a investidura do cargo na função. Vamos lá no artigo 13. Artigo 13. Requisitos aqui, né? Requisitos para provimento do cargo. Maravilha. Muito bom. Então tem que observar esses requisitos aí sob pena de responsabilidade, né? Então isso aí. Muito bom. Artigo 66. A posse deverá verificar-se no prazo de 30 dias, contados da data da publicação no decreto do Diário Oficial, né? Então, publicou no Diário Oficial, hoje teremos 30 dias, né? Teremos 30 dias contado da data, né? Então, a partir da data aí nós teremos 30 dias. Esse prazo pode ser prorrogado por outros 30 dias, né? Mediante solicitação escrita e fundamentada do interessado e despacho da autoridade competente para dar posse. Então, olha só, prazo de 30 dias, prorrogável por mais 30 dias. Se a posse não se der no prazo inicial e no da prorrogação, será tornada sem efeito por decreto a nomeação, né? Então, aqui um decreto do Poder Executivo irá tornar sem efeito a respectiva nomeação no IOF, né? Diário Oficial. Beleza. Fiança. Isso aqui, gente, eu nunca vi falar desse tipo de fiança aqui para atividade no poder público, não. Olha só, eu vou ler para vocês verem aqui, mas isso serve para cair em concurso. Artigo 67, o exercício de cargo cujo provimento por prescrição legal ou regulamentar exija fiança, dependerá da prévia prestação desta. Né? Prestar o quê? Prestar fiança é o quê? Dinheiro, money, né? Prestar fiança. Aí aqui ela pode ser prestada em dinheiro, em títulos da dívida pública. Somente a União vende esses títulos, tá, gente? Vocês não precisam saber muito, mas isso o Banco Central, ele compra e vende títulos da dívida pública, no caso de emissão de moeda, lá a nível federal, porque nós não temos orçamento federal lá, que vai para o Bolsa Família, vai para a escola, enfim, é o orçamento. E esse orçamento, ele é financiado. Então, nós temos lá, é só para você saber, tá? Assim, é óbvio, isso aí não deve nem ser cobrado, não. Tá bom? E também em apólice de seguro de fidelidade funcional. Nunca vi isso aqui. Emitida por institutos oficiais ou companhias legalmente autorizadas. Como isso aqui vale só para administração direta e autárquica, eu não vislumbraria nenhuma situação, porque cartório não é da administração direta, na verdade. O cartório, tanto é que o pessoal faz concurso para assumir o cartório. Na verdade, nós temos aí um regime de concessão, né? É um regime de concessão, que aí essa pessoa fica sendo dona desse cartório por um tempo. Ou é concessionário ou é permissionário, porque é igual táxi, o táxi é permissionário. Também empresa pública não há nem que se falar disso aqui, por quê? Porque a empresa pública, seus funcionários são regidos pela CLT, né? Exemplo, Banco do Brasil, não, Banco do Brasil é Sociedade de Economia Mista, Caixa Econômica, Correios, né? Empresa pública. Banco do Brasil é Sociedade
de economia mista. Não poderá ser autorizado o levantamento da fiança antes de tomada as contas do funcionário. Tomar contas é o quê? É o funcionário prestar contas. Do exercício. Artigo 68. O início, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do funcionário. Então, você tem que registrar isso aí no assento, né? Então, é o quê? Início, interrupção, reinício, né? Então, o exercício, você interrompe por quê aqui? Tirar uma licença, licença para interesse particular, ser cedido a outro órgão da ADM pública, né, para exercer um cargo comissionado. Também os casos lá, né, de aposentadoria, demissão, né, exoneração, porque são diferentes, vocês vão ver depois. Parágrafo único. O início do exercício e alterações que neste ocorrerem serão comunicados por quem? Pelo chefe da repartição ou serviço em que estiver lotado o funcionário ou respectivo serviço de pessoal e as autoridades a quem caiba tomar conhecimento. 69. O chefe da repartição ou do serviço para que for designado o funcionário é a autoridade competente para dar-lhe o exercício. Então, nós vimos quem é competente para dar a posse. Posse, né? Posse. Governador, secretários, chefes de departamentos e pessoas que a lei prevê. Agora, exercício. O próprio chefe da repartição. Vou botar uma carinha aqui só para... não sei se isso ajuda vocês a decorar, a gravar, sei lá, né? Porque tem um pouquinho de aprender e tem um pouquinho de decorar também, de tentar visualizar a ideia. Artigo 70. O exercício do cargo ou da função terá início dentro do prazo de 30 dias. Olha só, vimos que posse é 30, podendo mais 30, né? Conforme a situação. Exercício é quanto tempo? 30 dias. 30 dias da data da publicação oficial no ato, nos casos de promoção, remoção, reintegração e designação para função gratificada. Então, da data da publicação no jornal, né, jornal, e no caso da posse, 30 dias da data da posse. Os prazos previstos nesse artigo poderão ser prorrogados por, novamente aqui, solicitação do interessado e a juízo da autoridade competente, desde que a prorrogação não exceda a 30 dias. Esse desde que aqui é uma adjunta adverbial de tempo, temporal, né? Não exceda a 30 dias. Então, olha só, posse é igual 30 mais 30, né? Excepcionalmente é igual a 60. Exercício, 30 mais 30, excepcionalmente é igual a 60. Total, 120, né? Para ajudar a lembrar, né? Artigo 2. No caso de remoção e transferência, o prazo inicial para o funcionário em férias ou licenciado, exceto no caso de licença para tratar de interesses particulares, será contado da data que voltar ao serviço. Artigo 71. O funcionário nomeado deverá ter exercício na repartição cuja lotação houver vaga, né? Então, o cara, ele é nomeado, ele entra em exercício onde houver vaga, né?
o funcionário promovido poderá continuar em exercício na repartição em que estiver servindo. Artigo 72. Nenhum, aqui um pronome aqui indefinido, nenhum funcionário poderá ter exercício em serviço ou repartição diferente daquela que tiver lotado. Né? Não pode ter exercício em lugar diferente, excepcionalmente aqui, ó, salvo casos previstos no estatuto ou prévia autorização do governador. Então tem exceção. Parágrafo único. Nessa última hipótese, o afastamento do funcionário só será permitido para fim determinado e por prazo certo. Né? Então, tem a exceção? Tem. Aí nós temos aí um fim determinado e um prazo certo. Artigo 73. Entende-se por lotação o número de funcionários de cada carreira e de cargos isolados, que nós já vimos o que é isso, que devam ter exercício em cada repartição ou serviço. 74. O funcionário deverá apresentar ao órgão competente, após ter tomado posse e antes de entrar em exercício, os elementos necessários para a abertura do assento individual, né? RG, endereço, tipo sanguíneo, né? Título de eleitor, certidão de casamento, se for o caso, diploma, né? Diploma de graduação, pós. Artigo 75. O número de dias que o funcionário gastar em viagem para entrar em exercício será considerado para todos os efeitos como se de efetivo exercício, né? Então, gastou em viagem para chegar em determinado local. É porque, gente, isso aqui, essa lei é de 1952. Nesta época predominância de cavalos, né? Cavalos, charretes. Então, esse período de trânsito será contado da data do desligamento do funcionário. Artigo 76. Nenhum funcionário poderá ausentar-se do Estado para estudo, missão ou qualquer natureza, com ou sem ônus para os cofres públicos, salvo, ou seja, sem, não está dando aqui não, salvo, caso excepcional aqui, ó, sem autorização ou designação expressa do governador do estado. Então pode, beleza? Pode aqui. Tem que ter a permissão do governador do estado. Artigo 77. O funcionário designado para estudo ou aperfeiçoamento fora do estado, com ônus para os cofres deste, ou seja, o cara vai para fora, vai para outro estado ou outro país, mas aí o estado banca essa estadia dele, banca hotel, banca alimentação. Aí ele será obrigado a prestar serviço por mais 3 anos. Por mais 3 anos. Isso aí o pessoal costuma fazer também no concurso público igual do Exército, da AMAN, parece que para o oficial da PM também. Eles exigem esse lapso temporal aí mínimo, né? Porque o Estado investiu no cara. Entendeu? Bastante coerente essa ideia. Parágrafo único. Não cumprida essa obrigação, indenizará os cofres públicos da importância despendida pelo Estado com custeio de viagem, estudo ou aperfeiçoamento. Né? Então, indenizará. Artigo 78. Salvo casos de absoluta conveniência, ou seja, se o governador entender, nenhum funcionário pode permanecer por mais de 4 anos, ou seja, a regra é não permaneça por mais de 4 anos em missão. Exceção, o governador entende que sim, então beleza, tá? Então isso aí é geralmente quem exerce cargo fora aí, em outro país ou em alguma, igual por exemplo, né? Vamos tentar lembrar aí, tem a Corte Interamericana. Aí o cara exerce um cargo lá na corte, né? Ou então tem uma
essas embaixadas nossas nos outros países. Tem uma missão lá fora, igual a ABIN, né? Tem alguns locais que ela tem sede. Artigo 79. O funcionário preso por crime comum, né, furto, roubo, homicídio, ou denunciado por crime funcional, que na verdade o crime funcional também é um crime comum, né? Porque na verdade o crime funcional ele é um crime que está no Código Penal. Excepcionalmente aí nós temos crime de responsabilidade, né? Mas aí é aplicável a autoridades. Mas enfim, vamos lá. Ou ainda condenado por crime inafiançável. Esse inafiançável aqui é o quê? Tortura, terrorismo, tráfico. Os hediondos também são inafiançáveis. Esses que eu falei não são hediondos, eles são equiparados aos hediondos. Deixa eu anotar aqui para vocês poderem entender, né? Crimes inafiançáveis. A. Tortura. B. Tráfico. C. Terrorismo. D. Hediondos. Esses acima são tudo equiparados aos hediondos, segundo a Constituição, né? Racismo também, né? Então na Constituição tem o racismo. F. Ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem democrática e o Estado, na verdade a ordem constitucional e Estado democrático de direito. Isso aí está lá na Constituição, gente. Esses três aqui são equiparados aos hediondos, né? Que lá fala assim, são inafiançáveis, insuscetíveis de graça e anistia, tortura, tráfico, terrorismo e os equiparados, respondendo por eles, mandante, executores e os demais, né? Então, beleza aqui, ó, ele vai ser afastado, beleza, vamos tentar entender agora aqui, vamos arredar isso aqui tudo. Olha só, o cara, ó, preso ou denunciado, então, ó, 1, preso, 2, denunciado, né? Se é preso, quer dizer o quê? Grade, cárcere, denunciado, sofrendo um processo. Estou falando assim com um linguajar mais leigo, tá? Para não confundir muitas coisas aqui. Ou ainda condenado por crime inafiançável, né? No processo qual não haja pronúncia. Pronúncia aqui em que sentido, né? Porque nós temos aí a pronúncia do tribunal do júri. Então, eu creio que seria processo no qual não cabe mais recurso, né? Porque processo qual não haja pronúncia será afastado do exercício até o final, até decisão final, não, passado em julgado, não. Então, nesse caso aqui, mesmo não tendo sido pronunciado, né, até o sentido aqui, porque o tribunal do júri, eles trabalham lá com a pronúncia, né, ele será afastado do exercício até decisão final, né, mas isso aqui, na verdade, hoje não é bem assim que a coisa funciona, não, né? Porque tem muita gente respondendo processo que está aqui, ó, peraí, respondendo processo e trabalhando normalmente. Tem gente preso também, trabalhando normalmente, depende do regime, né? Se for um regime, por exemplo, semiaberto, se for um regime aberto, aí é de boa, trabalha de dia e à noite vai ser recolhido aí nessas unidades. Denunciado também e condenado, mesmo condenado quer dizer que o cara está preso. Então isso aí, geralmente, se o cara é condenado a 4 anos, tá? Aí sim ele perde o cargo, um efeito genérico da sentença. Lá, se ele for condenado pelo Código Penal, aí o juiz vai motivar. E tem efeito automático, que a lei, por exemplo, de drogas tem efeito automático, né?
Nos casos previstos nesse artigo, o funcionário perderá, durante o tempo do afastamento, 1/3 do vencimento ou remuneração com direito à diferença se absolvido. Na verdade, ocorre o afastamento e o indivíduo continua recebendo normalmente, tá? Mas aí, geralmente é assim, mas o que vale é o que está aqui, né, na lei. Então, nós temos que lembrar isso aqui. Funcionário preso ou denunciado ou condenado, ele é afastado, né, até decisão final. Nós temos que lembrar isso. E aqui, perde 1/3 do vencimento, né? 1/3. O cara recebe, por exemplo, R$ 900, aí ele perde o quê? Ele perde 300 e recebe R$ 600. Coitado do cara, né? 300 pau não dá, R$ 900 não dá para nada. Parágrafo 2º. No caso de condenação, se esta não for de natureza que determine demissão, será o funcionário afastado na forma desse artigo a partir da decisão definitiva até o cumprimento da pena com direito apenas a 1/3 do vencimento ou remuneração. Então aqui o sujeito já foi condenado, ele recebe 1/3 de remuneração até o cumprimento total da pena. Isso se ele não perder o cargo, né? O que é difícil. Claro, depende do quantitativo aí de pena que ele tomar nas costas. Deixa eu ver aqui o tempo. 28 minutos, dá para a gente trabalhar mais algumas coisas aqui, ó. Remoção. A remoção se processará a pedido do funcionário ou ex officio. Então, a pedido ex officio, né? Ex officio nós já vimos o que é. É sem a provocação do servidor. De uma para outra repartição, de um órgão para outro órgão de repartição ou serviço, desde que esteja na mesma estrutura, tá? Que não pode mais sair, se bem que a cessão ela pode acontecer desde que você não entre para a carreira respectiva. Você pode ser cedido sem fazer parte daquela carreira. Aí é possível, porque caso contrário é só por meio de concurso público. Parágrafo 1º, a remoção só poderá ser feita respeitada a lotação de cada repartição ou serviço. Parágrafo 2º, a autoridade competente para ordenar a remoção será aquela a quem estiverem subordinados órgãos ou repartições ou serviços entre os quais ela se faz. Parágrafo 3º, fica assegurada a professora primária, casada com servidor federal, estadual e militar, as garantias previstas aí, garantias referente à remoção, né? Que nós estamos vendo aqui. Desculpa. Nós estamos vendo aqui a remoção, não é isso? Então, ó, remoção, garantias para professora casada com servidor A, estadual, B, federal, C, o servidor que for militar, seja estadual, seja federal. Readaptação agora. Dar-se-á readaptação nos casos de perda da capacidade funcional decorrente de modificação do estado físico. Peraí, deu problema aqui. Ctrl N. Ou das condições de saúde do funcionário. Teria que ser físico ou psíquico, né? Que não justifiquem a aposentadoria, ou seja, o cara ele vai estar sujeito a ele perdeu a sua capacidade, mas você pode, por exemplo, ele é motorista, você pode colocar ele numa repartição para ele poder fazer, por exemplo, protocolos de documentos, ou numa biblioteca. Nos casos de desajustamento funcional, no exercício de atribuição do cargo isolado, de que for titular o funcionário ou da carreira que pertencer, né? Então, a readaptação é o quê? Você tira o cara de um setor para outro, ou então você desajusta ele, ó. Desajustamento é o quê? A retirada do ajustamento, não é isso?
porque o ajustamento é esse aqui. Vai ajustar ele. O desajustamento você retorna ele para a sua atividade. Artigo 82. A readaptação prevista na linha A do artigo anterior verificar-se-á mediante atribuição de novos encargos ao funcionário, compatíveis com sua condição física e estado de saúde atuais. Artigo 83. Far-se-á a readaptação prevista na linha B do artigo 81 pelo cometimento de novos encargos ao funcionário, respeitada atribuições inerentes ao cargo isolado ou carreira que pertencer, quando se verificar uma das seguintes causas: a. O nível mental ou intelectual do funcionário não corresponder às exigências da função que esteja desempenhando. B. A função atribuída ao funcionário não corresponder a seus pendores vocacionais. 2. Por transferência a juízo da administração nos casos. Se não podemos readaptar ele naquela função, então, não ser possível verificar a readaptação, nós vamos o quê? Transferir ele. B. Não possuir habilitação profissional exigida em lei para o exercício do cargo em que for titular. C. Ser o funcionário portador de diploma de escola superior devidamente legalizado, de título ou certificado de conclusão de curso científico ou prático instituído em lei e estar em exercício de cargo isolado ou carreira cujas atribuições não correspondem aos seus pendores vocacionais, tendo em vista a especialização. Artigo 84. A readaptação de que trata o item 2 do artigo anterior pode ser feita de cargo para cargo de padrão de vencimento superior àquele que ocupar o funcionário, verificado que o desajustamento funcional decorre do exercício de atribuições de nível intelectual menos elevado. Então, o cara pode deixar de ser porteiro para ser um oficial de apoio no Tribunal de Justiça, né? Ou em algum fórum. Isso aconteceu muito, tá? Algum fórum. Quando o vencimento do readaptado for inferior ao do cargo inicial de carreira para o qual deva ser transferido, só pode haver readaptação para o cargo da classe inicial. Isso aqui, hoje em dia, é complicado. Eu creio que a banca não vai cobrar nesse sentido, você sair de um cargo para outro. Porque, na verdade, você exerce uma outra função, mas você se mantém no cargo. Se a readaptação tiver de ser feita para a classe intermediária, que, de novo, para cargo de igual padrão, no caso que trata o parágrafo anterior, a readaptação só pode ser feita na vaga que deva ser provida pelo critério de merecimento. É porque o concurso público, para você sair de uma carreira para outra, é só por meio de concurso agora. Artigo 85 é readaptação por transferência e transferir de um órgão para outro, mas na mesma estrutura, aí pode, mediante rigorosa verificação da capacidade intelectual do readaptando. A readaptação será sempre ex officio e se fará nos termos de regulamento próprio. Então, readaptação é sempre ex officio, né? Então, é sempre sem provocação. É a administração que decide. Tempo de serviço. Artigo 87. A apuração do tempo de serviço para efeito de aposentadoria, promoção e adicionais será feita em dias. Serão computados os dias de efetivo exercício à vista de documentação própria que comprove a frequência, especialmente no livro de ponto e folha de pagamento. Então, a frequência você prova pela folha de ponto. Para efeitos de aposentadoria adicionais, o número de dias será convertido em anos, considerado sempre esse como 365 dias. Né, que tem um ano bissexto, mas é 365 dias. Parágrafo 3º, feita a convenção de que trata o parágrafo anterior, os dias restantes até 182 não serão computados.
arredondando-se para 1 ano quando exceder esse número. Então, é porque tem alguns benefícios que você tem que exercer pelo menos 182 dias no ano para, por exemplo, fazer jus a uma progressão, a um adicional desempenho. Então, lembrar aí, 182 dias. Artigo 88, serão considerados de efetivo exercício, para os efeitos do artigo anterior, os dias em que o funcionário estiver afastado do serviço em virtude de férias e férias-prêmio, que nós vamos ver como é que funciona, casamento até 8 dias, que é chamado de gala, luto pelo falecimento de cônjuge, pai, mãe, irmão, aqui, luto eles chamam aqui no estatuto aqui de nojo, palavra feia, né? É cônjuge, cônjuge, filho, pai, mãe, então cônjuge, ascendente, filho, né, descendente, irmão, ou seja, CAD, né, que é o que, cônjuge, ascendente, descendente, irmão, beleza? Não tem outros não, são esses aí, não tem primo, não tem tio, né? Exercício de outro cargo estadual de provimento em comissão. Então aqui é considerado, né? Outro cargo estadual, o cara está exercendo um cargo comissionado, que é um cargo de livre nomeação e exoneração. Convocação para o serviço militar, também. Júri e outros serviços obrigatórios por lei. O júri, né? Mesário, por exemplo. Mesário. Exercício de funções de governo ou administração de qualquer parte do território estadual por nomeação do governador do estado. Exercer aí, né? Função aí em qualquer lugar. Exercício de função de governo ou administração em qualquer parte do território nacional por nomeação do presidente da República. Desempenho de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, né? Então, aqui, deputado ou senador, deputado e vereador. Prefeito também, né? Licença ao funcionário acidentado em serviço ou atacado de doença profissional. Licença funcionária gestante, que hoje tem uma lei de Minas que garante 6 meses, mas a Constituição CF garante 120 dias, né? Que tem uma lei aí que mudou essa perspectiva. Missão ou estudo de interesse da administração noutros pontos do território nacional ou no estrangeiro quando o afastamento houver sido expressamente autorizado pelo governador do estado. Parágrafo único. Para efeito de promoção por antiguidade, computar-se-á como de exercício, efetivo exercício, o período de licença para tratamento de saúde. Então, licença para tratamento é contado para fins de promoção por antiguidade, mas não é contado para fim de promoção se estiver exercendo os cargos públicos aqui, não é contado, então vou riscar, porque isso aí está na Constituição Federal, tá? Artigo 89, na contagem de tempo para efeitos de aposentadoria computar-se-á integralmente, aqui, integralmente, né? Tempo de serviço prestados aos municípios, estado, entidades autárquicas, aqui é a administração indireta, e para estatais, né, que é o SESI, Senai, é o chamado terceiro setor, né, Fiesp, aquelas coisas lá. Então, beleza. E também DF, né, porque nessa época eu acho que não existiu o DF, não. Deixa eu ver aqui quando que o DF foi criado. DF, Distrito Federal.
Distrito Federal. Que é o Juscelino que criou ele, né? E se o Juscelino assinou esse documento, acho que é 1955, será? Depois eu olho isso aí. Enfim, isso não é relevante, não. B. O serviço no Exército, na Armada, que deve ser aqui, deve ser a Marinha. Nas Forças Aéreas e Auxiliares. Auxiliares é a PM, né? Força Auxiliar, está na Constituição lá, no artigo 122, falando que a PM é Força Auxiliar do Exército. Pode olhar aí para você ver. Prestados durante a paz. Computado durante a paz, aqui é o período que nós estamos. Computado em dobro o tempo em operações de guerra. É igual o caso que aconteceu lá na Europa, né? Peraí. Europa. Isso aí cai na prova de vocês, hein? Europa. Segunda Guerra Mundial. 1945. Término. Acho que começou em 1938 ou 39. O Brasil mandou uma expedição para Monte Castelo, eu acho, né? Esses lugares lá na Itália. O número de dias em que o funcionário houver trabalhado como extranumerário, isso aqui não existe mais não. Tem até súmula nesse sentido aí falando desse termo aqui, mas não existe não. Ou sobre outra forma de admissão, desde que remunerado pelos cofres públicos. Não, isso não é afastado para tratamento de saúde, tiver desempenhado mediante autorização do governo cargos ou funções, beleza. O tempo de serviço prestado pelo funcionário mediante autorização às organizações autárquicas para estatais, período relativo à disponibilidade remunerada, por quê? Porque faltou vaga, sujeito ficará na disponibilidade, né? Suponhamos que ele veio de uma reversão, veio de uma reintegração, né? Veio de uma disponibilidade, né, para o aproveitamento. Período em que o funcionário tiver desempenhado o mandato eletivo federal, municipal ou estadual antes de haver ingressado ou haver sido readmitido nos quadros do funcionalismo estadual. Parágrafo único. O tempo de serviço a que se refere essas alíneas será computado à vista de certidão passada pela autoridade competente. Na verdade, eles não devem cobrar essa parte de aposentadoria, não, porque isso aqui está muito... Tem muita coisa aqui que não está condizente mais. É vedada a acumulação de tempo de serviço simultaneamente prestada em 2 ou mais cargos ou funções a União, Estado, Município e Autarquia, porque antigamente havia 2 aposentadorias, né? É claro, isso aqui é muito óbvio. Artigo 91, para nenhum efeito será computado o tempo de serviço gratuito, né? Estagiário, por exemplo, curso de formação, salvo prestado a título de aprendizado em serviço público. Aí, o estagiário, muito provável que não vai ser contado. Mas aqui, se o cara tiver no curso de formação, ele recebe uma bolsa em se tratando aí do sistema prisional. Cada carreira tem um tipo de situação. Na PM, o cara já é nomeado diretamente, né? Frequência e do horário. Artigo 92. O expediente normal das repartições será estabelecido pelo governo, que o governo sempre assina um decreto falando quando é que a gente tem o ponto facultativo, o feriado, o qual determinará o número de horas trabalhado de trabalho normal para os diversos cargos e funções. Artigo 93. O funcionário deverá permanecer na repartição durante as horas do trabalho ordinário e as do expediente. Parágrafo único. Disposto no presente artigo, aplica-se igualmente aos funcionários investidos em cargo ou função de chefia. Então, tanto quem está no cargo ou função de chefia, ele tem obrigação de cumprir com a carga horária. Artigo 94. A frequência será apurada por meio do ponto. Nós já vimos lá em cima. Ponto é o quê? É o registro pelo qual se verificarão
diariamente as entradas e saídas dos funcionários em serviço. Parágrafo 1º. Nos registros de ponto deverão ser lançados todos os elementos necessários à apuração da frequência. Parágrafo 2º. Salvo caso expressamente previsto em lei ou regulamento, é vedado dispensar o funcionário de registro de ponto e abonar faltas ao serviço, né? Só pode abonar por atestado, abonar por banco de horas, né? Dispensar se ele passar mal, problema sério na família, vamos supor que um parente adoeceu, né? Artigo 96. O período de trabalho pode ser antecipado, antecipado ou prorrogado para todas as repartições ou partes, conforme a necessidade do serviço. Parágrafo único. No caso de antecipação ou prorrogação desse período, será remunerado o hora extra, hora besta, na forma estabelecida aqui nos capítulos, títulos, não sei o que. Artigo 97. Nos dias úteis, por determinação do governador do Estado, poderão deixar de funcionar as repartições públicas ou ser suspensos seus trabalhos no todo ou em parte, que aí é o ponto facultativo. Para efeito de pagamento, apurar-se a frequência no seguinte modo: 1. Pelo ponto. 2. Pela forma determinada quando funcionários não sujeitos a ponto. Eu penso aqui, por exemplo, oficial de justiça, motorista. Haverá um boletim padronizado para a comunicação da frequência. Já estamos aqui chegando, maravilha. O funcionário perderá o vencimento ou remuneração do dia. Ctrl Z. Se não comparecer ao serviço. 2. Aí perde o quê? O vencimento ou remuneração. 2. Um quinto do vencimento ou remuneração se chegar atrasado até 55 minutos. O vencimento ou remuneração do dia quando comparecer na repartição, ou seja, depois dos 55 minutos, né? Após os 55 minutos de tolerância, perde o dia. 4. 4/5 do vencimento ou remuneração quando retirar-se da repartição no fim da segunda hora do expediente, né? Aí aqui agora é outra ideia aqui, ó. 4/5 retirar no fim da segunda hora. 3/5 no fim, entre princípio e fim da terceira hora. Isso aqui é o cara que sai mais cedo, né? Agora, 2/5 quando se retirar entre o princípio e fim da quarta hora. E por último, 1/5 retirar-se da quinta hora em diante. No caso de falta sucessiva, serão computados para efeitos de descontos domingos e feriados intercalados. Então, o cara falta direto, aí você intercala, ele faltou um sábado ou um domingo, presume que ele faltou aí um sábado ou um domingo. 101. O funcionário que por motivo de moléstia grave ou súbita não puder comparecer ao serviço, moléstia grave ou súbita, fica obrigado a fazer pronta comunicação do fato, por escrito ou alguém a seu rogo, ao chefe direto, cabendo a este mandar examiná-lo diretamente na forma do regulamento, né? Então vai para perito.
102. Aos funcionários que sejam estudantes, será possibilitada, nos termos dos regulamentos, que é a lei de cada carreira, tolerância quanto ao comparecimento normal do expediente nas seguintes situações. A. Deverá o interessado apresentar ao órgão de pessoal respectivo, ao RH, atestado fornecido pela secretaria, geralmente aí pela faculdade, né? Secretaria de Ensino, universidade, curso técnico também, né? Declarando qual o horário das aulas. Apresentará ao interessado mensalmente atestado de frequência às aulas fornecidos pela aludida secretaria. O limite de tolerância será no máximo de 1h e 30 por dia. Essa é a tolerância. D. Comprometer-se ao interessado a manter em dia e em boas ordens os trabalhos que lhes forem confiados. Sob pena de perda da regalia. Então aí a gente vamos ficar por aqui. O próximo que a gente vai ver é o 103. Então finalizamos.